Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, professor César Bodão. Nós vamos verificar mais um assunto referente à banca da VUNESP de língua portuguesa. Hoje trabalharemos tempos e modos verbais. Nós vamos trabalhar com o verbo e vamos ver os tempos e os modos verbais, ok? Bom, olha aqui. O que é o verbo, na verdade? O verbo é uma palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Físico-psicológico, né? Estado físico-psicológico, ou fenômeno da natureza, tá? Então, é aquela palavra que vai ser flexionada, ou seja, é uma palavra variável, né? Porque nós temos palavras variáveis, palavras que são flexionadas em gênero, número, né? E palavras que são invariáveis, que não se flexionam nem em gênero e nem em número, tá? Então, o verbo é uma palavra variável, vai se flexionar em número e em pessoa. Aliás, número, pessoa, modo, tempo e voz, tá? Então, aqui, ó, flexão de tempo, modo, número, pessoa e voz. Nós vamos ver cada uma delas, embora a voz nós já tenhamos visto lá nas vozes verbais, né? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, ok? Mas nós temos todas essas outras flexões do verbo aqui que nós temos que saber. E ainda outras perspectivas relacionadas ao verbo que também nós temos que verificar, ok? Então, vamos lá. Classificação dos verbos primeiro. Os verbos podem ser, primeiro, regulares. O que são verbos regulares? São aqueles que são conjugados com as mesmas desinências, com as mesmas terminações e vão ter o mesmo tipo de flexão. Ou seja, aqueles que se você conjugar verbos que têm a mesma terminação, eles vão ter sempre a mesma terminação. Tá? Sempre a mesma terminação. Eles vão ser conjugados também com a mesma terminação. Por exemplo, verbos que terminam em ar, que os verbos terminam em ar, verbos de primeira conjugação, segunda conjugação, e ir, terceira conjugação. Os verbos terminados em or, por, expor e os derivados são verbos de segunda conjugação. Então, verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Então, o que é um verbo regular? Um verbo regular é aquele que, sendo o verbo da primeira conjugação, ou seja, terminando em ar, todos os verbos terminam em ar, andar, parar, carregar. Se eles tiverem a mesma terminação quando forem flexionados, eles serão verbos regulares, tá? Então vamos pegar o verbo andar e o verbo parar. Eu ando, terminou em o. Tu andas, terminou em as. Ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Tá, agora o verbo parar. Eu paro, tu paras, ele para, nós paramos, vós parais, eles param. Vejam, as mesmas terminações de um verbo acontecem também em outro verbo. A mesma terminação que eu tenho no verbo andar, eu tenho no verbo parar. Então, quando isso acontece, é porque exatamente eu tenho um verbo regular. Agora, quando isso não acontece, é porque aí sim o verbo é irregular. Tipo, vamos pegar o verbo partir, não, o verbo ferver e o verbo ser. Eu fervo, tu ferves, ele ferve. Nós fervemos, vós ferveis, eles fervem. Agora pega o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Olha a diferença desse verbo. Embora o verbo ser seja um verbo que a gente vai falar depois, é um verbo anômalo. Ele é mais irregular que os outros, tá? Mas vamos pegar o verbo ferver e o verbo sofrer. Perder, desculpa. Verbo ferver e o verbo perder. Eu fervo, eu fervo. Eu perco. Tu perdes, ele perde. Olha só como diferenciou a primeira pessoa, ela se modificou totalmente em relação ao verbo ferver, que só modificou a parte final. Né? Ou seja, só flexionei o verbo, só troquei a parte final porque tem que trocar mesmo para flexionar o verbo. Ok? Então, quando um verbo é totalmente diferente de outro, eu tenho um verbo defectivo. Aliás, desculpa, um verbo irregular. Tá? Verbo defectivo é outra coisa, nós vamos ver daqui a pouco. Tá bom? Então, o verbo irregular é aquele que não mantém a mesma desinência, não mantém a mesma regularidade, não mantém a mesma forma de outros verbos da mesma natureza. Verbos que têm a mesma conjugação, verbos que têm a mesma terminação quando não estão conjugados. Ar, ir. Tá? Beleza? Ok? Bom, e os verbos irregulares são verbos, como aqui o verbo perder, que eu coloquei aqui, o verbo valer, são verbos que não mantêm uma regularidade de conjugação, tá? Então, eu perco, tu perdes, ele perde. Eu perco, já olha a diferença do perco para o perde. Olha a estrutura como é diferente. Mudou essa estrutura aqui, o verbo se modificou, ele não mantém a mesma estrutura de conjugação,
ou seja de desinência, ou seja de radical, ele é um verbo irregular, tá? Verbo valer, ó, eu valho, tu vales, ele vale, eu valho. Verbo valer, eu valho. Olha como modificou vales de valho, tá? E por aí vai. Anômalos são verbos mais irregulares do que os outros. Como assim mais irregulares? Vejam, se eu pegar o verbo perder, você vai ver que ele é irregular porque a primeira pessoa é diferente das outras. Tá? Então ele se modificou, é diferente das outras. Agora, se você for pegar o verbo ser e o verbo ir, eles são anômalos. Por quê? Porque eles são muito mais irregulares. Olha o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Olha, era totalmente irregular. Agora você pega no passado, eu fui. Muda totalmente a forma, muda a escrita, as letras, muda tudo. Tá? Eu serei. Ah, o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Eu fui, tu foste, ele foi. Eu irei, tu irás, ele irá. Entendeu? Muda totalmente. Então, o verbo anômalo são verbos mais irregulares do que os verbos irregulares normalmente são. Tá bom? Beleza? Então, ó, regular, irregular e anômalos. Isso aqui tem a mesma natureza. Regular mantém uma regularidade tanto de conjugação, de desinência, quanto do radical, da parte que não muda. Tá? Irregular são aqueles que se modificam de uma maneira ou de outra, ou vão modificar a forma da final, né? Ou seja, a forma da desinência, ou vão modificar-se do ponto de vista do radical. O radical vai mudar, como é o caso do perder aqui. Tá? E os verbos anômalos são aqueles verbos que são muito mais irregulares. Tá? O caso do verbo ser e do verbo ir. Ok? Vamos para frente então. Ó. Além disso, tem os verbos defectivos. Verbos com defeito. Ou seja, verbos defectivos são aqueles verbos que não possuem, em algum momento, em alguma pessoa, eles não têm conjugação. Por exemplo, vamos pegar o verbo chover. Você pode falar eu chovo? Não dá. Chover, se for indicar fenômeno da natureza, ele só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Choveu, choverá, chovia. Tá? Pode ser em qualquer tempo, ou pode ser em vários tempos, pode ser em tempos diferentes, mas sempre na terceira pessoa do singular. Ele é um verbo defectivo. Tá? Aqui, ó, o verbo abolir. Eu abulo não existe. Ele começa a ser conjugado a partir da segunda pessoa. Alguns verbos, eles não são conjugados, eles se tornam defectivos porque a sua conjugação fica estranha. É o caso do verbo computar. Conjuga aí o verbo computar no presente indicativo. Eu computo, tu computas e ele computa. Não dá, tá? Em algum momento, em alguma situação, você pode até utilizar esse verbo. Mas a pronúncia vai ficar esquisita. Por isso ele é também chamado de verbo defectivo. Ele se tornou defectivo em função dessa perspectiva, dessa propriedade que ele tem de criar um duplo sentido através da cacofonia, que fica feio, esdrúxulo, tá? Fica esquisito, não dá para você colocar. Tá? Então, eu computo, tu computas, não fica complicado. Eu posso até em algum momento utilizar. Ele não computa isso para imposto de renda. Ele não computa isso para o imposto de renda, mas fica feio. Tá? O verbo, por exemplo, o verbo falir. Aqui, ó. Primeira pessoa do presente indicativo do verbo falir não existe. Eu falo é do verbo falar. Eu falho é do verbo falhar. Então não tem eu falo. Você fala eu quebro, entendeu? Eu fali, mas no presente não tem. Então, verbos defectivos não possuem todas as formas de conjugação. Possuem apenas uma, duas ou algumas, ou pelo menos uma ele não tem. Tá? Ele é um verbo com defeito. Defectivo vem de defeito. Tudo bem? Verbos que abundam. Um verbo que abunda é um verbo que tem mais de uma forma para a mesma conjugação do particípio. Tá? Tem duas formas. Então, por exemplo, ó, aceitado e aceito. Você pode falar as duas formas. Acontece que, às vezes, uma forma fica melhor do que a outra. Tá? Benzido e bento. Acendido e aceso. Por exemplo, você não vai falar o Papa que renunciou é o Papa benzido.
Tá? Papa Benzido XVI? Não, Papa Bento XVI. Tá? Ele havia aceso a fogueira? Não, ele havia acendido a fogueira. Agora, a fogueira estava acendida ou a fogueira estava acesa? Melhor acesa, correto? Então, são verbos abundantes. Verbos abundantes é aquela forma do particípio. Se você não lembra o que é particípio, particípio é quando o verbo termina em ado, ada, ido ou ida. Tá? Então, o verbo parar, o cara fica parado. Particípio. Tá? O verbo sofrer, sofrido. Verbo partir, partido. Então é ado ou ada, ido ou ida. É uma das formas em que o verbo possui feminino. Por isso que é chamada, essa forma é chamada de parte nominal do verbo. Tá? Quando o verbo está na sua forma nominal, não é parte, é forma. Forma nominal do verbo. O verbo está numa das formas nominais. É quando ele se aproxima do nome. Ele se aproxima de palavras que não são verbo. Por isso que em alguns momentos você pode colocar no feminino. Ela estava parada, ele estava parado. Tá? Parada e parado são verbos, só que estão no particípio e estão concordando com o substantivo ela, ou pronome substantivo ela, ou pronome substantivo ele. Tá? O importante é que verbos abundantes é quando essa forma no particípio tem mais de um jeito de você pronunciar. Tá? Morto e morrido também. Tá bom? Beleza? Agora, chego e chegado só tem chegado. Chego ainda não tem. Tá bom? Ele havia chego, não, ele havia chegado. Beleza? Então vamos lá. Flexão de modo. O modo pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. Então, o que é o modo indicativo? Ó, quando a coisa é certa. Então, se você fala assim, eu estudei. É certo, eu estudarei, é certo, eu estudava, é certo, eu estudo, é certo. Tá? Então, o fato certo é modo indicativo. Modo indicativo sempre vai indicar o fato certo. Fácil de distinguir, por exemplo, do modo subjuntivo. O modo subjuntivo é um fato duvidoso. Mas, acima de tudo, é possível que você coloque o se, ou o que, ou quando, antes do verbo. Então, ó, eu volto, fato certo. Eu voltava, fato certo. Eu voltei, fato certo. Eu voltava é um pretérito imperfeito. Mas não tem, se eu falar assim, eu voltava da minha casa, pronto, eu voltava da minha casa, não tem dúvida ali. Tá? Agora, se eu colocar aqui, se você voltasse da sua casa, aí eu coloco em xeque. Não tenho certeza se você voltava ou não. Se este se aqui vai me indicar o modo subjuntivo. Quando eu estudar, passarei. Então, eu não estou estudando, eu não estudarei. É quando eu estudar, ainda é fato duvidoso. Então, o subjuntivo vai ser possível colocar o se, o que ou quando antes do verbo. Tá? Antes do verbo. Beleza? Aliás, antes do pronome. Do verbo, né? Antes do verbo mesmo, só que antes do pronome. Tá? Se, o que ou quando. Se eu voltar, se tu voltares, se ele voltar. Beleza? E o modo imperativo acontece quando? O modo imperativo vai acontecer quando você dá uma ordem ou faz um pedido ou uma súplica. Tá? Beleza? Pedido ou súplica. Faltou uma vírgula ali. Tá? Então é ordem, pedido ou súplica. Tenha paciência. Sabe quando que a gente vai usar muito o imperativo? Em propaganda. Propaganda usa muito o imperativo porque usa uma função de linguagem que nós chamamos de função conativa ou apelativa. Tá? Então são 6 funções da linguagem. Uma das funções é a conativa ou apelativa, que é a mesma coisa. Onde nós utilizamos exatamente o verbo no imperativo. Beba Coca-Cola. Tome Guaraná. Aprecie com moderação. Se os sintomas persistirem, procure um médico. Consulte um especialista. Você está dando ordem ou fazendo pedido. Ordem ou pedido, o verbo sempre está no imperativo. Tá? Então, são 3 modos verbais. Modo indicativo, quando o fato é certo. Modo subjuntivo, quando o fato é duvidoso. Lembrar sempre que coloca o se, o que ou quando antes do pronome que está antes do verbo. Tá?
que, sei, quando. E o modo imperativo, que é quando você dá ordem ou faz pedido. Aliás, se você não souber a diferença de ordem e pedido, ordem tem um aspecto mais de exigência, tá? Persuasão, ok? Então é só você pensar. Se eu disser assim, por favor, venha até aqui, é óbvio que isso é um pedido, tá? Pode até implicitamente estar aí colocado uma ordem, mas a priori é um pedido. Agora, faça, desça, saia, vá, tá? Então pense num técnico de futebol. Técnico de futebol dá ordem ou faz pedido? Dá ordem, né? O sargento, o militar, dá ordem ou faz pedido? Dá ordem. Professor dá ordem ou faz pedido? Depende. Depende da hora, tá? Beleza? Depende da hora. Eu, por exemplo, faço muito pedido para os alunos, tá? Muito pedido, tá? O menino esse dia perguntou, chegou para mim e falou, professor, o senhor está sendo muito ditador. O senhor não pode ficar fazendo isso o tempo todo. O senhor está sendo muito ditador com a gente, tá? Aí eu pensei na hora, falei, ó, esse menino, pensei comigo, né? Esse menino é um menino que tem uma certa liderança aqui, entendeu, cara? Isso é bom para a escola, isso é uma certa liderança. E ali eu pensei em usar a minha parte didática, tudo que a gente aprende na escola, didática, a sociologia, a filosofia da educação, psicologia da educação, né? Tudo naquele momento, para ganhar a turma, né? Olhei para ele e falei, moleque, cala sua boca, tá? Cala sua boca, vai sentar no seu lugar, não pediu sua opinião, não, senta lá. Ordem ou pedido, tá? Ordem ou pedido. Ordem, tô brincando, gente, eu não sou assim, não. Tô brincando. Ó, ordem ou pedido. Ordem, persuasão. Pedido, não é persuasão, você faz com mais educação. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos trabalhar então com o modo indicativo, fato certo, tá? Modo indicativo, fato certo. Olha, como nós estudamos isso aqui? Nós estudamos entendendo as partes. Eu acho que é muito importante você saber disso. Ó, a educação, ela se processa de várias maneiras. Uma das maneiras é quando você aprende uma coisa que vai servir de base para você aprender outra. Ou tem muita gente que aprende aquilo, mas não aprende a base. Então, aquilo não vai ser uma cadeia de conhecimento, não vai encadear um conhecimento. Vai fazer o quê? Os conhecimentos vão ser isolados. E isso é ruim, porque você não consegue pegar o fio da meada. Então, na perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, põe na sua cabeça o seguinte, ó, nós vamos trabalhar com a perspectiva do ensino encadeado. Ou seja, eu vou aprender alguma coisa para depois aprender outra. Tá? Então, aquilo que eu aprendi agora vai servir de base para eu aprender outra coisa. E eu tenho que fazer essa relação. Por exemplo, o que nós aprendemos agora, nós vamos aprender em várias outras instâncias aí. E tudo isso está interligado. Hoje o ensino é assim. Tá? Então, vamos lá. Modo indicativo. Fato certo nós já vimos. Tá? Então, vamos lá. Presente do indicativo. Ó, fato certo. Eu vou, ele compra, eu sofri, eu comprarei, eu estudarei, eu fizera, que é o modo do pretérito mais que perfeito que nós vamos fazer também. Então aqui, ó, modo indicativo no presente é esse, ó, eu vou, ele compra, eu tenho, eu faço, eu estudo, tá? No presente do indicativo é isso, beleza? Então se eu falo assim, ó, eu estudo língua portuguesa, que modo que eu tenho? Primeiro eu vou pensar, que modo? É fato certo, fato duvidoso ou é uma ordem? Fato certo, então é indicativo. Eu estudo, é que tempo? Foi no passado que eu estudo? Eu estudo ontem? Eu estudo amanhã ou eu estudo hoje? Eu estudo hoje. Então encaixa esse seu verbo, primeiro, num modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo, e lembrando de novo que indicativo é fato certo, subjuntivo fato duvidoso, tem o que, o seu, o quando antes do pronome, e o imperativo é ordem ou pedido. Então eu estudo, não tem o que, nem o se, nem o quando antes. Tá? Então não é subjuntivo. Não está dando ordem, então não é imperativo, vou eliminando. Então é o que? Modo indicativo.
Presente, passado ou futuro? Presente. Ó, ele compra. Ele compra, falar assim, ó, ele compra ontem uma casa? Ele compra hoje à tarde uma casa? Ele compra amanhã uma casa? Eu posso até falar, ele compra amanhã. Só que quando eu falo amanhã, eu não estou usando o tempo correto. Amanhã é eu comprarei. Então, ele compra é presente. Presente do indicativo. Tudo bem? Vamos lá. Pretérito perfeito do indicativo. Então, olha só. Nós temos o pretérito perfeito e nós temos também o pretérito imperfeito do indicativo. Então, nós temos o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo. Correto? O que é um pretérito perfeito? É uma coisa que aconteceu, porque é pretérito, é passado, é uma coisa que aconteceu e acabou de acontecer. Não acontece, não está acontecendo, não dá ideia de continuidade, dá ideia de fim, tá? Ontem joguei futebol. Fim. Agora, se eu disser, ontem eu jogava futebol, dá a ideia que não terminou de jogar, dá a ideia de continuidade. Aí o pretérito não é mais perfeito. Eu vou, presente. Eu fui, é passado. Agora, se eu disser, eu ia, já é passado, só que esse passado não é perfeito. Então, o pretérito perfeito é fato acabado. Tá? Eu fui, ele comprou. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu disser assim, ó, eu ia, continua sendo pretérito, continua sendo passado. Só que é um pretérito imperfeito, é um fato inacabado, dá a ideia de continuidade. Eu ia, eu comprava, eu fazia, tá? Eu estava, eu realizava, eu estudava, tá? São fatos imperfeitos. Agora, se eu falar assim, ó, eu estudava é imperfeito. Qual que é o perfeito? Eu estudei, tá? Ó, eu andava é o imperfeito. Qual que é o perfeito? Eu andei. Eu perdia é o imperfeito. Qual que é o perfeito? Eu perdi. Então, você tem que sempre tomar cuidado com como é que você estuda isso, tá? As desinências são importantes, tá bom? Ó, se o verbo terminar em ar, o pretérito imperfeito é sempre ava. Sempre ava. Esse ava aqui é a desinência que vai indicar o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Pega qualquer verbo, ó, o verbo cantar. No pretérito imperfeito é o cantava. Agora, se for ir, vai ser o ia, tá? Ó, partir, eu partia. Sofrer, eu sofria. Então, se for o ir e for o er, é o ia. Tudo bem? Então, eu tenho duas formas de verificar o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito com verbos terminados, verbos regulares, né? Verbos regulares. Os verbos irregulares são totalmente diferentes. Então, é só você pegar vários verbos que sejam da mesma terminação. Partir, sentir e mentir. Então, eu sentia, eu mentia, eu pretendia, tá? Verbos terminados em ir, pretérito imperfeito é ia. Terminados em ar, pretérito imperfeito é ava. Ok? E esse pretérito aqui, ó? Esse é um pretérito que nós quase não usamos mais. É uma coisa mais gramatical, mas que eventualmente pode cair no seu concurso. Então você tem que saber. Tudo bem? É o pretérito mais que perfeito. Então vamos só identificar. Ó, pretérito perfeito, fato acabado. Pretérito imperfeito, fato inacabado, dá ideia de continuidade. Correto? E o pretérito mais que perfeito é uma ação passada em relação a outro fato passado, coisa que nós não usamos, tá? Ele perdera na semana passada o seu lugar no time. Ele perdera na semana passada. Você vai falar tranquilamente hoje, ele perdeu na semana passada o seu lugar no time e não vai ter nenhum tipo de problema. Por quê? Porque o pretérito mais que perfeito não é utilizado. Uma dica é esse, ó. Ora, ira, tá? Esse ora, esse ira aí são o ara, tá? São formas do pretérito
é mais que perfeito do indicativo. Aliás, o pretérito mais que perfeito só aparece no indicativo. O pretérito imperfeito também só aparece, o pretérito perfeito, desculpa, só aparece no indicativo, tá? Então, esse pretérito mais que perfeito, ele só aparece no modo indicativo. Eu fora, tá? Eu fizera, eu partira, eu andara, tá? Esse irá, ira, ora, você tem que verificar que ele é pretérito mais que perfeito do indicativo. Ele é único, então não tem como errar o pretérito mais que perfeito, tá bom? Então, ó, 3 tipos de pretérito, então. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Pretérito perfeito é fato acabado. Pretérito imperfeito é fato inacabado, dá a ideia de continuidade. E o pretérito mais que perfeito é um fato passado em relação a outro fato passado. Ok? Beleza? Vamos lá então. Futuro. No indicativo, que é o tempo que nós estamos vendo agora, no indicativo nós temos 2 maneiras de fazer o futuro. Eu posso ter o futuro do presente, que é uma coisa que vai acontecer amanhã. Observa dessa forma, uma coisa que ainda vai acontecer. E o futuro do pretérito, que é uma coisa que aconteceria. Então é simples, o método é esse, olha, presta atenção. Se hoje eu estudo, amanhã eu estudarei. E ontem eu estudaria. Tá? Então, futuro do presente é estudarei, futuro do pretérito, estudaria. Se hoje eu canto, amanhã eu, cantarei. E ontem eu, perfeito, cantaria. Exatamente, tá? Se hoje eu ando, amanhã eu andarei e ontem eu andaria, tá? Então, o método é esse, ó. Eu irei. Amanhã eu irei. Hoje eu vou. Amanhã eu irei e ontem eu iria. Nós estudaremos. Estudaremos quando? Amanhã. Semana que vem, semana. Eu vou falar amanhã para você já ter ideia de futuro. Então eu estudarei amanhã. Ontem eu estudaria e hoje eu estudo, tá? Então o futuro do presente e do indicativo indica um fato que vai acontecer no futuro, enquanto que o futuro do pretérito indica um fato que aconteceria no passado, tá? Então aqui, ó, futuro do presente do indicativo e o futuro do pretérito, ó. Eu irei, nós estudaremos. Eu iria, nós estudaríamos. Tudo bem? Beleza? Ó, não tem mais quase questão que pede conjugação de verbo, principalmente na VUNESP, tá? Eles pedem para você identificar o tempo e o modo verbal. Ou, ainda mais, se há compatibilidade entre tempo e modos verbais. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá. Bom, terminamos o indicativo. O indicativo acontece só com esses tipos de flexão aqui, ó. Presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo e o futuro do pretérito do indicativo, tá? Agora nós vamos ver o fato duvidoso, o fato incerto, que é o subjuntivo. Aquele que eu vou ter o que, o se ou o quando antes do pronome que está antes do verbo. Tá? Então é antes do pronome. Antes do verbo eu tenho o pronome, antes do pronome eu tenho que, se ou quando. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, pretérito imperfeito do subjuntivo. Notem, se eu falar pretérito do subjuntivo, você já lê imperfeito. Por quê? Porque o subjuntivo não é fato duvidoso, não é fato incerto. E o pretérito imperfeito não é uma coisa inacabada, que dá ideia de continuidade? Pois é, então só no subjuntivo só tem pretérito imperfeito. É pretérito do subjuntivo ou pretérito imperfeito do subjuntivo. O que nós usamos? Ó, nós usamos se, aqui ó, o se antes do pronome. Então é se eu andasse, se tu andasses, se ele andasse. E olha, aqui moçada, é fácil pelo seguinte, ó.
Tá vendo esse SSE aqui, ó? Ele vai estar sempre quando houver pretérito imperfeito do subjuntivo. Se tiver esse SSE aí, você já sabe que é pretérito imperfeito do subjuntivo. Essa é a desinência, chamada de desinência modo-temporal. Por que ela é chamada de modo-temporal? Ela é chamada de modo-temporal exatamente porque ela vai indicar o quê? O tempo, pretérito imperfeito, e o modo subjuntivo. Então ela é chamada de modo-temporal. Se ela é modo temporal, ela é característica, ela só vai aparecer no pretérito imperfeito do subjuntivo, só ali. Então, se eu memorizar isso aqui, eu sei que pretérito imperfeito do subjuntivo é SSE, assim como o pretérito imperfeito do indicativo. Lembra? Se o verbo terminar em ar, não é ava, eu andava, tu andavas, ele andava, eu parava, tu parava. Esse ava aí sempre vai estar no pretérito imperfeito do indicativo com verbos terminados em ar. Certo? E o ia lá, eu partia, tu partias, ele partia, sempre no pretérito imperfeito do indicativo. Agora, do subjuntivo é só esse aqui, ó, SSE, tá? Precisa memorizar isso? Precisa. É bom, tá? Para você indicar. Agora, pretérito imperfeito, se eu andasse, se tu andasse, tem sempre esse se aqui antes do pronome. Ok, gente? Beleza?